Eu quero meditar com você no texto que terminei no domingo à noite. Domingo à noite eu citei um texto, e é em cima desse texto que eu quero meditar com você nesta manhã. Para tanto, pegue aí a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 20. Apenas citei, fiz alguns apontamentos bem rápidos na conclusão da mensagem de domingo à noite. Domingo à noite nós falamos sobre a seara é grande, onde estão os trabalhadores? E no final eu citei, eu li essa parábola e apenas fiz 3 apontamentos bem rápidos. E hoje eu quero mergulhar nessa parábola com você por alguns minutos. Mateus capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 16. Mateus 20, 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, ou um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Versículo 8. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais, mas do que mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Versículo 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalhadores só 1 hora trabalharam, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a cada um deles: amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, e eu quero dar a estes derradeiros tanto quanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Pai, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor e pedimos agora que o Senhor, por misericórdia e graça, fale aos nossos corações por essa porção da Tua palavra. Senhor, limpa a nossa mente para receber a Tua palavra. Também limpe o nosso coração para guardá-la, para colocá-la em nosso coração, e transforma nesse momento o nosso coração como uma terra, ó Deus, uma terra fértil, para receber a semente da Sua palavra, a fim de que ela possa frutificar e multiplicar em nossas vidas. Oramos pedindo isso, por favor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem desta manhã é: o dono da vinha está trabalhando, e você? O dono da vinha está trabalhando, e você? Então, na semana passada, na noite, falamos sobre os trabalhadores da seara,
onde eles estão. E hoje eu quero falar nesta manhã sobre o dono da vinha. Ele está trabalhando. E você? Eu quero fazer a mesma coisa que fiz domingo passado à noite. Você vai ficar em pé agora, por favor, com todo carinho. E você vai perguntar ao irmão que está ao seu lado, à irmã que está ao seu lado, e você vai fazer essa pergunta. O tema é a pergunta que você vai fazer agora. Fique em pé, por favor. E você vai provocar o seu irmão mesmo. Claro, não é aquela coisa de sacode, nada disso. É só uma pergunta. Não precisa colocar o dedo em riste, nada disso. É só você fazer essa pergunta ao irmão. Está aqui, se você duvidar, não tiver dúvida do tema, está aqui o tema na projeção. Então vamos lá. 1, 2, 3. Você pode falar de novo, número 3? 1, 2, 3. Tá assim o finalzinho. E você? Eles já sentaram. Tá bom. Amém. Irmãos, eu creio que você está plenamente ciente de que o reino dos céus já é chegado. O reino dos céus não vai chegar, o reino dos céus já chegou. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Na verdade, a gente pode sim orar e agradecer a Deus, porque o reino dele dos céus já é chegado. Há um tempo atrás, na escola bíblica, nós falamos sobre a questão do reino eterno de Deus, do reino de Deus e o reino dos céus, que é uma abertura no tempo presente para que a igreja pudesse fazer a obra do Senhor, para que a igreja pudesse cumprir a missão. A gente pode chamar desse tempo também de ano aceitável do Senhor, ou simplesmente o tempo da graça. Um tempo que foi aberto nos dias de Jesus. Ele foi pré-anunciado por João Batista, anunciado por Jesus. Mateus capítulo 3, João Batista anuncia: arrependei-vos porque é chegado. Ele coloca no presente o reino dos céus. Jesus começa a pregar, também Mateus capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer as mesmas palavras que João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus já é chegado. E Jesus, então, quando começa o seu ministério, ele entra na sinagoga em Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías, ele toma para si a profecia que diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar, pregar, ensinar, curar, expulsar, ou seja, para fazer a missão. Então Jesus assume a profecia do profeta Isaías sobre si, ele começa a fazer a obra naqueles dias, cheio do Espírito Santo, na presença dos homens, mas cheio do Espírito Santo. Ele começa a fazer a obra e ele sai da sinagoga, expulso daquela sinagoga em Nazaré, mas ele sai para cumprir a missão, porque na verdade, nesse dia, e o texto vai dizer, Lucas capítulo 4, as palavras são exatamente essas: hoje se cumpre diante dos vossos olhos essa profecia. Ou seja, quando Jesus diz isso na sinagoga em Nazaré, ele está dizendo: hoje se cumpre a profecia de Isaías, capítulo 61, e hoje começa o ano aceitável do Senhor, ou o tempo da graça. Ou seja, de fato, de direito, quando Jesus abre o livro, quando ele pronuncia a palavra, quando ele verbaliza, quando ele coloca a palavra para fora, ele começa a sua missão, porque o reino dos céus é chegado. Então eu não tenho dúvida nenhuma que você sabe que o reino de Deus, melhor, o reino dos céus, que está contido no reino de Deus, ele está entre nós, ele é chegado. É uma lacuna, é um espaço cronológico e ao mesmo tempo é uma graça, é a graça, não é uma, perdão, é a graça de Deus que está sobre a igreja para que a igreja cumpra a sua missão. Pois bem, dentro dessa realidade do reino dos céus que está entre nós,
O reino dos céus, ele é utilizado aqui em forma de uma parábola contada por Jesus. Ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem. E aí prossegue o texto que vamos mergulhar. Mas antes de falar sobre essa palavra que nós acabamos de ler e o tema dessa mensagem, existem alguns vilões do reino dos céus que nos atrapalham de frutificar e multiplicar. Vilões que atrapalham a minha vida, atrapalham a sua vida, de frutificarmos e multiplicarmos. E deixa eu te dizer um pouquinho mais sobre a questão de frutificar e multiplicar. Eu já disse isso algumas vezes, talvez você ouvirá outras vezes da minha boca. Frutificar e multiplicar são as duas últimas leis de Gênesis capítulo 1, ou de Gênesis 1 e 2. Não só o primeiro, mas 1 e 2. São 7 leis que estão contidas lá em Gênesis 1 e 2, no tempo da inocência, no tempo da pureza, antes do pecado. São 7 leis vivas, presentes, ativas no mundo físico e no mundo espiritual. Dessas 7 leis, as duas últimas são frutificar e multiplicar. Deus disse a Adão: frutificai e multiplicai. Essas duas leis são aplicadas dentro do reino dos céus. Essas duas leis são aplicadas para a minha vida, para a sua vida, na perspectiva de que nós somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos dele, nós precisamos frutificar e multiplicar. Frutificar significa dizer você fazer discípulos. Multiplicar significa dizer que você multiplica o número de discípulos. João capítulo 15, Jesus disse que nós temos que dar muito fruto. Muito fruto significa multiplicação, a fim de que o vosso fruto permaneça. Permanecer significa dizer consolidar, e quer dizer multiplicar. Então, nós não temos escolha diante das leis espirituais de Deus. Leis espirituais de Deus não é uma questão de escolha. Eu não escolho viver as leis de Deus, eu obedeço às leis de Deus. Vou dar um exemplo para você. O perdão é uma lei espiritual de Deus. Então você não escolhe perdoar, você obedece em perdoar. Então não é uma questão de escolha minha ou sua, é uma questão simplesmente de obediência, de entrega, obediência e prática de vida. Pensando nisso, o reino de Deus, o reino dos céus, melhor dizendo, no reino dos céus, não é lugar de gente preguiçosa. No reino dos céus é lugar de gente que obedece e que trabalha. Vou falar de novo. No reino dos céus não é lugar de gente preguiçosa. No reino dos céus é lugar de gente obediente e gente que trabalha. Posso ouvir um amém? Amém. Mas então existem alguns vilões. Esses vilões estão na praça. E praça aqui, evidentemente, olhando para o texto que tem aqui a palavra praça, e nós vamos entender daqui a pouquinho o que significa praça. Mas os vilões estão por aí, na praça, juntamente com os trabalhadores. Eu quero citar apenas 5, não vou comentar sobre eles, mas eu quero que você preste atenção nesses vilões de nós, trabalhadores da vinha, vilões que nos atrapalham de frutificar e de multiplicar. O primeiro vilão é a busca pela meritocracia. Meritocracia. Ou seja, a gente achar que somos merecedores de alguma coisa e nós não somos. Fazemos as coisas por mérito e nós não temos mérito nenhum. Não tínhamos mérito na salvação, como não temos mérito nenhum em receber dons do Senhor para fazer a obra. Pelo menos aqui na terra não existe meritocracia. Só tem uma meritocracia, ou melhor, eu vou tirar essa palavra, nesse sentido, eu preciso tirar a palavra. Só tem um presente que você tem por fazer a obra de Deus. É gente, é pessoa. Quem ganha uma alma para Jesus, ganha um presente de Jesus.
Quem discipula uma alma para Jesus, para que o caráter de Jesus seja imprimido, ganha um presente. Isso sim é mérito. Amém, gente? Eu acho que você entendeu, né? Não preciso repetir. Mas existe um vilão também no reino dos céus que nos atrapalha de multiplicar, de frutificar e de multiplicar. São as murmurações, as reclamações. Não preciso comentar. Terceiro, as cobranças. Cobranças excessivas, então. A gente cobra. E a gente precisa entender que no diz respeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, as três pessoas de uma única trindade, nós não precisamos cobrar nada. Porque Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E nos dá, além do que pedimos. Deus abençoe a sua vida por isso, irmão. Você entender isso? Glória a Deus. Nós não merecemos, não precisamos cobrar, porque Ele nos dá, além do que pedimos. Além do que pedimos, ou? Amém. Deus abençoe você por esse entendimento, colocar isso em prática na sua vida. Quarto, os descontentamentos. Além da cobrança, além da busca pelo mérito, da murmuração, das cobranças, inimigo ou vilão do reino dos céus, descontentamento. E por último, ociosidade. Esses 5 vilões do reino dos céus estão contidos nessa parábola. Depois você observa. Esses 5 vilões estão aqui contidos nessa parábola. E você pode observar e você vai ver isso claramente. De forma direta ou indireta. Implícita ou explícita. Pois bem, a razão de Jesus contar essa parábola está no capítulo anterior. Toda parábola que Jesus contava ou contou, ela tinha uma razão, ela tinha um porquê. Era uma forma didática de Jesus ensinar os seus discípulos e aplicar aos seus discípulos algo que ele quis e ensinou. Essa parábola não é diferente, ela está dentro das parábolas do reino dos céus, de Mateus. E essa parábola, ela só é contada aqui no Evangelho de Mateus. Os outros evangelistas, eles não narram esta parábola. Mas a razão de Jesus contar essa parábola, meus irmãos, ela está no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 19. Quando Pedro vai fazer uma pergunta a Jesus, e a pergunta de Pedro é a seguinte: eis que nós deixamos tudo para te seguir. O que a gente vai ganhar com isso? Está no versículo 28 do capítulo anterior. Pedro vai perguntar a Jesus: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que a gente ganha com isso? Qual é o nosso mérito? E Pedro faz essa pergunta logo após o jovem rico abandonar Jesus e o diálogo com Jesus. Então olha só que coisa interessante. Pedro vai perguntar a Jesus: nós deixamos tudo por você. Eu, particularmente, deixei a minha indústria de pesca, deixei o meu barco, deixei tudo para te seguir. O que eu vou ganhar com isso? Então, a pergunta de Pedro é logo após a renúncia do jovem rico, da salvação que ele não quis receber de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Você não precisa fazer isso agora, mas faz depois em casa. E depois que Jesus conta essa parábola, chega a mãe dos filhos de Zebedeu. E ela chama Jesus e fala assim: Jesus, já que estamos falando em mérito, por favor,
quando o Senhor sentar no seu trono no reino, coloca os meus filhos, um à direita, outro à esquerda. Irmãos, eu acredito que a mãe dos filhos de Zebedeus, ou seja, de João e de Tiago, ela não viu essa parábola, essa que nós acabamos de ler. Eu acho que ela não ouviu. Porque se ela tivesse ouvido essa parábola, ela não fazia esse pedido a Jesus. Fato é que os discípulos não falaram nada. Nem Pedro, nem Tiago, nem João e nem os outros discípulos. O texto diz que Jesus chama à parte Tiago e João. Eu abro um parênteses para dizer que você nunca deve chamar a atenção de ninguém na coletividade. Se você quiser chamar a atenção de alguém, faça no secreto. Chame à parte. Nunca, você que é líder, você que é pai, você que é mãe, nunca chama a atenção de ninguém perto dos outros. Jesus ensina aqui que nós devemos chamar a atenção no particular. O texto diz que Jesus chama João e Tiago à parte. E aí vai exortar Tiago e João, e eu não vou ler o texto, não, a gente vai prolongar e você pode ler depois. O que eu quero dizer é que essa parábola fica entre a fala de Pedro e o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, evidentemente, né? Jesus repreendendo, dizendo que no reino dele não tem esse negócio de um primeiro, um depois, um maior, um melhor. No reino de Deus todos nós somos servos. Essa parábola fica entre esses dois momentos. E sabe, irmãos, às vezes eu fico a pensar quantas mensagens nós vamos precisar ouvir, e mensagens pregadas, ensinadas, quantos textos bíblicos nós vamos precisar ler nas nossas devocionais, para a gente aprender a colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus quer da nossa vida. Essa pergunta eu faço. Essa parábola, ela tem muitas lições, muitas. Eu tive uma dificuldade agradável, se é que existe isso, para ouvir o Espírito Santo falando comigo para que direção eu iria, dada a riqueza dessa parábola. Mas eu quero compartilhar algumas lições dela com você nessa manhã, dessa parábola, a partir dessa verdade. Qual delas? Essa aqui, ó. Que o dono da vinha está trabalhando. E nós? Então eu poderia ir por outros caminhos. Mas o Espírito Santo me levou nesta manhã a ir com você para esse caminho aqui, ó. O dono da vinha está trabalhando. E nós? Dito isso, que o dono da vinha está em movimento, trabalhando, Deus trabalha o tempo todo. O eterno está em movimento o tempo todo. Dito isso, com esse entendimento, e por estar em movimento, primeiro, ele está vendo que é tempo de colheita. O dono da vinha está vendo que é tempo de colheita. O dono da vinha sabe que é preciso colher. Era comum nesse tempo aqui, e aí já estamos entrando no contexto da parábola, era comum nesse tempo de colheita de uvas, os donos das vinhas se preocuparem em colher para não perder a safra. Eles olhavam para as vides e viam e observavam e sabiam que as uvas estavam prontas para serem colhidas. Eles saíam da vinha, eles iam para as praças. Eles quem? Os donos da vinha. E aqui nós temos porque Jesus está falando que um chefe de família saiu de casa, deixou a sua casa
e foi não para o campo, para a praça. Por quê? Porque naqueles dias haviam trabalhadores que se colocavam à disposição para trabalhar. E a maneira deles colocarem à disposição para o trabalho era ir para a praça. Então os donos da vinha chegavam na praça e eles então escolhiam, chamavam, melhor dizendo, os trabalhadores para trabalharem em suas vinhas. Jesus usa dessa situação para dizer que o dono da vinha, que é o Senhor, está vendo que preciso de trabalhadores. E, na verdade, que é tempo de colheita. Os olhos de Deus estão por toda parte desse planeta. Os olhos do dono da vinha, e o Senhor é o dono da vinha, que é o dono da vinha, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, chefe de família, usado aqui na figura da parábola de Jesus, o pai de família. O dono da vinha está olhando para esse planeta, para essa terra, para esse mundo. Ele está olhando todos os continentes. Está olhando para os países que são fechados para a entrada do Evangelho. Ele está vendo que lá é preciso uma grande colheita. Ele está olhando para a Europa, o lugar frio, que outrora foi berço do Evangelho, do protestantismo, no século XIX, principalmente. Ele está olhando para a Europa fria. Ele está vendo que é tempo de colheita. Ele está olhando para as Américas, está vendo que é tempo de colheita. Os seus olhos estão olhando para as vinhas. E, na verdade, o que o Senhor está vendo não são uvas. O que Ele está vendo é alma. O que Ele está vendo é gente. Ele está olhando, está vendo que é necessário trabalhadores para que haja uma colheita de almas. Na verdade, o Pai está vendo o seguinte: eu não posso perder nenhuma alma. O dono da vinha tem pressa. Ele não quer perder a última safra de almas desse presente tempo. E nós cremos nisso, e particularmente também creio. Estamos vivendo os últimos dias. Nós somos os últimos trabalhadores, ou os trabalhadores da última hora. Vou falar na conclusão do sermão. Nós estamos vivendo o último tempo. É a última colheita. E o Pai, o dono da vinha, está olhando, está vendo que é a última hora, a última colheita. O que isso tem a ver comigo e com você? É claro que quando os donos da vinha olhavam para a vinha e sabiam que estava no momento, no tempo da colheita, batiam um sentimento nos donos da vinha. Qual o sentimento? O sentimento de que não podia perder. O sentimento de prejuízo. Usando essa linguagem humana nossa, irmãos, se nós não tivermos esse sentimento no coração de que uma alma indo para o inferno é uma perda, jamais faremos a obra do Senhor. Vou falar de novo. Se no nosso coração não houver o sentimento de perda, ou seja, de uma alma que vai perecer no inferno, jamais faremos a obra de Deus. Você que tem um filho seu que não é salvo, você quer seu filho no inferno? Um filho, uma filha? Você que tem um pai, uma mãe que não é salvo, você quer ver seu pai, sua mãe no inferno? Você que ama os seus familiares, seus amigos de trabalho, de escola, seus vizinhos, você quer ver essas pessoas no inferno? Então esse tem que ser o nosso sentimento. Sentimento de perda. Irmão, na minha trajetória ministerial, já fiz muito velório de pessoas. A gente não pode dizer se foram ou não foram salvas, porque no último momento a gente não pode saber isso. Mas já fiz muito velório de pessoas que viveram uma vida completamente
desgarrada da presença de Deus, para não dizer outra coisa. E se você me perguntar o que é mais difícil do ministério pastoral, se eu fosse colocar 5 coisas para você, e não vou colocar agora, dessas 5 coisas difíceis do ministério pastoral, com certeza, olhar para um caixão e pensar que aquela pessoa não foi salva, isso é terrível. Pior, ter que falar naquele momento. Porque não dá para pregar para quem morreu. Dá para usar a morte, no bom sentido da palavra, evidentemente, e falar sobre salvação. Meus amados e queridos irmãos, o dono da vinha está olhando para a vinha, ele está com o sentimento de que não quer perder. E você e eu? E pelo dono da vinha, ou por o dono da vinha, está em trabalho, em movimento, em segundo lugar, ele sabe gerir, administrar o tempo. Além de olhar para a vinha e saber que está na hora de colher, porque ele não quer perder, ele também sabe gerir o tempo. Na parábola que lemos, o dono da vinha está trabalhando durante todo o dia. Então ele sai de casa e ele vai trabalhar. Qual é o trabalho do dono da vinha? Ele vai para a praça às 6 horas da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e, por último, às 5 horas da tarde. Traduzir para você nas horas que nós sabemos para a gente entender e facilitar. E está trabalhando. Vai à praça para granjear, chamar trabalhadores, libera os trabalhadores, procura mais, libera aqueles, procura mais, libera aqueles, até ficar às 5 da tarde e olhar para alguns trabalhadores e dizer: vocês precisam ir. Por que vocês estão aqui? Porque estamos ociosos, ninguém nos chamou. Então vamos embora, está na hora, vai trabalhar. Mas 1 hora só, não tem problema, vou te pagar o que é justo, pode ir. Então o dono da vinha tinha pressa para não perder, mas ele tinha uma outra pressa. A pressa é para não perder a safra, mas existia uma outra pressa. Qual a pressa? A noite está chegando. E Jesus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite se aproxima. E quando a noite chegar, ninguém pode trabalhar. Noite aqui não é trevas. Não está falando de trevas no sentido de algo infernal. Noite aqui está falando da grande noite que se aproxima, a grande tribulação. Meus amados irmãos, o dono da vinha sabe administrar o tempo, porque o tempo é dele. O dono da vinha sabe administrar o tempo. E nós sabemos? Será que dentro do nosso tempo temos separado, e permita-me, perdoe-me a redundância, temos separado o tempo para fazer a obra de Deus? Será? Será que nós aprendemos a gerir o tempo que não é nosso? Eu já ouvi alguém dizer que se o dia pudesse ter 26 horas seria muito bom. E às vezes a gente tem essa sensação mesmo. A gente tem a sensação que as coisas estão caminhando rápido demais. Hoje são o quê? Que data é hoje? 4 de maio. Parece que foi ontem
que nós estávamos aqui no dia 31, para a gente celebrar ao Senhor, para a gente se abraçar, para ganhar presente. Você ganhou o presente dia 31? Não? Eu ganhei a camisa, Paulo André me deu. Parece que foi ontem, irmãos. Então, as coisas estão acontecendo rápidas demais. As coisas estão mudando rápidas demais. Olha esse negócio chamado inteligência artificial. Não se espante se alguém pegar o telefone dessa pessoa, o telefone dela, pegar o telefone dela e colocar uma imagem sua projetada de você fazendo alguma coisa que de fato você não fez. Aí você vai olhar para aquilo e peraí, isso aí sou eu, mas eu não fiz isso. Mas a pessoa pegou o telefone dela, usou a inteligência artificial e criou uma imagem sua, você está se vendo, e aquilo que você está vendo, você não fez. Aquilo que você disse, que você está dizendo na imagem, no telefone, você não disse. As coisas estão mudando rápidas demais. O tempo está sendo acelerado, está sendo abreviado, e a Bíblia fala sobre isso. O que torna cada vez mais difícil administrarmos o nosso tempo. Mas eu sei que você é filho de Deus. Eu sei que você é discípulo de Jesus. E se você é filho de Deus, eu sei que você é, e creio que todos aqui são, porque estão no culto da manhã, geralmente culto da manhã, só nós que vemos, né? Então, como eu sei que você é filho de Deus, você imita Deus, o dono da vinha, o Senhor Todo-Poderoso. Ele administra o tempo, você também vai administrar o seu. Então, eu vou repetir o que eu disse domingo passado, ou retrasado, não me lembro. Você tem que separar uma hora do seu dia para você ter essa devocional e 1h30 da sua semana para discipular alguém. Diga comigo, isso é trabalhar na vinha. Se preparar com um pai e fazer a vontade do Pai. O dono da vinha sabe administrar o tempo. E você? Por saber que o dono da vinha está trabalhando, em terceiro lugar, ele está à procura de trabalhadores. Essa parábola por trás dessa contextualização de Jesus, da parábola, havia uma grande movimentação na praça. A praça estava muito movimentada, era muito movimentada. O dono da vinha, muitas vezes, a sua movimentação era tão intensa, que ele ia para a sua vinha e ele tinha que escolher um administrador e dizer a ele assim: vai lá você agora e procure um trabalhador. Eu estou precisando de mais. Isso nos faz entender, irmãos, o quanto o Senhor está em busca de trabalhadores. Essa situação nos faz lembrar da falta de obreiros para a colheita do Evangelho. Lembra? Na semana passada eu falei para os irmãos que tem 3 classes de pessoas que Deus está procurando. Vamos lembrar? A primeira classe é a classe dos intercessores. A segunda classe, dos adoradores. E a terceira classe, os trabalhadores da seara. Está aqui no texto. O dono da vinha, quando ele não podia pessoalmente, ele mandava alguém. Vai lá buscar. Eu preciso de trabalhador.
Será que o pai pode achar a disposição para o seu serviço em sua vinha? Você? Será que você está à disposição? É claro que o chamado de Deus é por meio da sua palavra. E talvez, é a dificuldade das pessoas se colocar à disposição para trabalhar. Porque elas estão ouvindo em forma de mensagem como essa agora, está ouvindo em forma de ensino, ou em cima talvez de uma música, ou de uma leitura. Mas vamos pensar assim? Vamos pensar assim. Imagina se Jesus entrasse naquele portão, chegasse aqui, pessoalmente, olhasse para cada um de nós e dissesse assim: e aí, posso contar com você? Você pode trabalhar? O que você responderia a Jesus? É claro que apenas uma imaginação, a pessoa física de Jesus, até porque Ele não está fisicamente entre nós. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, em glória, nos aguardando para o grande banquete. Amém? Mas a sua palavra está. A sua palavra está nos convidando, nos chamando para trabalhar. O Espírito Santo está falando à igreja dele nesse tempo. O Pai está chamando trabalhadores para a sua vinha. Portanto, meu amado irmão, é tempo de colocar a mão no arado. Ou melhor, é tempo de colocar, usando aqui o contexto, a contextualização, é tempo de colocar a mão na espevitadeira. O que é espevitadeira? Uma espécie de uma tesoura para cortar os cachos de uva. É tempo de trabalhar. É tempo de usar as ferramentas que o Espírito Santo nos deu para fazer a obra. Por quê? Porque o Pai está chamando trabalhadores. O Pai está trabalhando. E em último lugar, por Ele estar trabalhando, é que Ele sabe muito bem, recompensar quem trabalha. O Pai sabe recompensar quem trabalha. Você viu na parábola comigo, não vou precisar ler o texto. Eu posso ler pelo menos o versículo 15. Acho que o 15 eu posso ler com você. O 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu não sou bom? Não, vou ler outro versículo. 13. Mas ele respondendo disse, um deles: amigo, não te faço injusto, não ajustasse contigo o dinheiro? Todo trabalhador que começava a trabalhar na vinha ganhava por dia 1 denário, ou 1 dinheiro. O dia de trabalho valia 1 denário. Ou seja, esse denário tem um significado na aplicação da palavra, da parábola, quer dizer. O que Jesus quer dizer com denário, dinheiro? É prêmio, é recompensa. E é claro que isso indica de maneira definitiva que denário aqui é símbolo de galardão. Apesar de no contexto falar sobre salvação, mas essa parábola não quer falar quando Jesus usa o termo dinheiro sobre salvação. Ele está falando de galardão.
E também essa parábola não está falando, não está sendo aplicada sobre a ótica da interpretação da questão materialista. Ou seja, eu quero mais, mais e mais, porque o mais vai tornar de mim alguém rico. Não é isso que a parábola está dizendo. A parábola quer falar sobre recompensa para quem trabalha. Eu vou falar uma frase, você vai repetir, eu já disse essa frase, e nós vamos falar mais uma vez. Diga comigo, salvação. Você pode melhorar isso, irmão, diga, salvação é pela graça. Galardão é por obras. Não se engane. O dono da vinha sabe dar, mas ele também saberá cobrar. Vou falar de novo. O dono da vinha sabe dar, mas não se engane, ele também saberá cobrar. Está na hora da gente despertar para isso. A nossa mente, muitas vezes materialista e temporal, nos engana. A gente busca as facilidades dessa terra e não há nada de errado em buscar as coisas que os nossos olhos querem ver, as nossas mãos querem pegar. Não há nada de errado nisso, pelo contrário, elas vêm de Deus, são bênçãos de Deus, desde que não sejam pecaminosas, evidentemente que é bênção. E por favor, quando você comprar o carro, não esqueça do pastor. Eu quero lá com todo amor e carinho e graça no coração agradecer pelo seu novo carro. Quando você comprar uma casa, não esqueça de me chamar e tomar um café. Terei o maior prazer e alegria em apresentar a casa nova que Deus te deu. Me alegro muito. Estou falando do fundo do meu coração, até porque não posso ser fingido, porque Paulo diz que pastor não pode viver de maneira fingida. Mas, por favor, meu irmão, não esqueça dessa palavra, que o Pai sabe dar, mas um dia saberá cobrar os dons que Ele te deu, o talento que Ele tem te dado, o tempo que Ele te deu, a palavra que Ele tem, de ordem que Ele tem te dado. Galardão é gente. E aqui na terra não passa disso. Não, eu vou discipular porque eu quero uma casa melhor e vou discipular. Esquece isso, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, eu vou discipular porque eu vou ganhar um créditozinho com a igreja, com o pastor, vou ter um cargo melhor. Esquece isso, irmão. Isso não existe. Alguém disse que no céu a gente vai ter surpresa. Estou caminhando para o final. É uma verdade. Surpresa. Talvez no céu você vai ver pessoas que você achava que não era salvo. E o contrário. Alguém já disse isso. Não deixe de ser uma verdade. Você aqui? Ou se não, cadê fulano? É uma verdade. Mas, irmãos, no que diz respeito a galardão, não será surpresa para ninguém. Nem eu serei surpreendido, nem você será surpreendido, nem você se surpreenderá comigo, e nem eu ficarei surpreso com você, no que diz respeito a galardão. Por quê? Porque a Bíblia é clara em afirmar que nós precisamos trabalhar aqui, para que possamos receber o galardão. Onde, gente?
no bema, no tribunal de Cristo. Quer colocar pedra na sua coroa, irmão? Trabalhe. Eu quero terminar essa mensagem dizendo duas coisas. E aí termino. A primeira delas é só para a gente lembrar a motivação da parábola. Por que Jesus contou a parábola? Ele falou isso porque os discípulos estavam em discussão: quem é melhor, o que merece, o que não merece, quem vai primeiro, quem não vai. E aí Jesus, na parábola, chega aqui, nos últimos, que no versículo 16 ele vai dizer que os últimos seriam os primeiros seriam os últimos. E a razão dele falar isso no 16, exatamente por conta disso. Quem são os últimos? Os últimos são os últimos trabalhadores que estavam na praça. Eles trabalharam apenas 1 hora. Eles receberam o mesmo que aquele que começou às 6 da manhã. Para a gente ganhar tempo, quem são os trabalhadores da última hora? Diga comigo, os trabalhadores da última hora somos nós. Somos nós, irmãos. Nós somos os trabalhadores da última hora. O dono da vinha vai nos recompensar tanto quanto recompensou os que primeiro trabalharam. Alegre-se, porque o Senhor está permitindo você, nesse tempo, ser trabalhador da última hora. Amém? E a última coisa que falo nesta manhã, para a gente terminar, é orar, ir embora, almoçar, comer o franguinho. Não, lá em casa pelo menos vai ser frango. É frango, né, Té? É frango. Hã? Rapaz, para frango, convidar você a comer frango? Graças a Deus pelo Senhor, perdão, eu agradeço pelo frango. Mas como eu queria um churrasquinho agora, né? Mas, vamos lá, vamos deixar isso para lá, gente. Para a gente terminar, os trabalhadores eram chamados da praça. Diga comigo, o dono da vinha. Irmão, para a gente terminar, eu preciso que você entenda isso, para a gente ir embora. Vamos lá, o dono da vinha ia à praça para chamar trabalhadores. Irmão, o que é essa praça? Diga comigo, a praça são os cultos que nós frequentamos. Você acha mesmo que quando você chega nesse lugar para cultuar, você acha mesmo que Deus está olhando para você e está interessado somente que você cultue? Você acha mesmo? Pastor, então quer dizer que eu não sirvo no culto? Serve sim. Você é servo. Quem toca, quem canta, quem fica na mídia, quem fica lá fora, quem intercede, todos nós servimos. Mas a vinha não está aqui dentro só, ela está lá fora. Então, quem toca, trabalha na vinha. Quem canta, trabalha na vinha. Quem ensina, trabalha na vinha. Quem prega, trabalha na vinha. Quem intercede, trabalha na vinha. Quem lida com as coisas, trabalha na vinha. Quem mexe com a finança, trabalha na vinha. E para eu ser mais claro, ganhar alma, discipula pessoas, cuida de pessoas. Posso ouvir um amém? Então, por favor, não seja um ocioso na praça. E deixa eu te falar, tem muita gente ociosa na praça. Vem para a praça achando que está fazendo a obra. Não está.
tem que cumprir a missão, irmão. Tem que fazer a obra. Deus te deu talento, habilidade, capacidade e por aí vai, para você servir aqui, mas também para você servir lá fora. E lá fora só tem uma maneira de servir: cumprir a missão, trazer pessoas para cá, para que aqui na praça elas depois possam ser chamadas pelo dono da vinha, como você está sendo chamado nesses dias, nessa praça. A grande questão é se vamos para a praça ou não, com o coração aberto, para trabalhar. Porque esses trabalhadores, eles iam para a praça para trabalhar. Qual o propósito dessa praça? Eu vou lá para me colocar à disposição para trabalhar. Porque se eu não for para a praça, eu não serei chamado. Daí entender o que Jesus fala: muitos são chamados, mas poucos são. Porque se você não vier para a praça com o coração aberto para você ser chamado, como é que você vai ser escolhido? Essa é a grande questão. Se a gente chega aqui domingo, quinta-feira, com o nosso coração fervendo para adorar e louvar, mas também com o nosso coração fervendo para cumprir a missão. Essa é a questão, irmão. E assim, e particularmente eu creio que Deus não está assim feliz com quem só quer adorar e louvar na praça. Eu ouso dizer que não sobe do teto se a intenção não é também servir na vinha. Eu ouso dizer. Porque uma coisa está ligada à outra. Existe a asa de dentro, mas também existe a asa. Ou você já viu o passarinho voar com uma asa só? Se você viu, me apresenta esse passarinho. Eu não conheço. O culto foi. Será? A praça estava bonita, iluminada, luz de LED, painel de LED, a melhor música, a melhor banda. Mas o que adianta tudo isso se a gente continua ocioso na praça? O dono da vinha está chamando e a gente está nem aí. O que está faltando para você ser trabalhador no reino dos céus, irmão? É ferramenta? Não falta. É unção? É só ter vida santa, pagar o preço que Ele dá. É mover do Espírito? É só se encher do Espírito que Ele te capacita. Então, o que esteja faltando para você, e não é nem talvez, o que está faltando para você ir para a praça e se apresentar ao dono da vinha para trabalhar, é que você precisa ser o quê? Forjado. Está faltando você passar pelo fogo, ser maleável, flexível, derretido, e passar por uma forma, por um molde. Esse molde tem um nome: Jesus Cristo. Então, vem aí um tempo de forja para a sua vida, para que você venha para essa praça aqui com seu coração cheio de expectativa para louvar e adorar, mas com a mesma expectativa de ir para a vinha, para trabalhar, para preparar o seu galardão lá em cima. Posso ouvir um amém? Amém. Fique em pé, vamos orar.
Senhor, muito obrigado por esta manhã preciosa, por essa palavra que o Senhor nos deu. Por favor, não queremos que essa palavra seja como semente que cai e os pássaros a recolhem. Não queremos que essa palavra seja semente que cai entre as pedras, muito menos entre os espinhos. Queremos que essa semente frutifique em nosso coração e que multiplique em 10, 30, 50, 100 por um. Eu oro pelos meus irmãos, oro por aqueles que estão aqui nesta manhã. Senhor, adestra as nossas mãos para a batalha, mas também unge as nossas mãos para te servir. Assim nós pedimos, Pai, nos dê graça, nos dê unção, nos dê capacidade, nos dê intrepidez para cumprir com a obra do Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, trabalhador.